Meus amados, muito bom dia. Boa noite, desculpa, são 5 horas da tarde aqui. Forte abraço a todos vocês, queridos. Meus amados, quem não me conhece, meu nome é João, seja bem-vindo então a um dos canais de comunicação do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Hoje já são sexta-feira. O que eu trago para vocês hoje, amado, é a profecia depois dos 3 dias de escuridão. O Senhor tem mostrado para nós muitas coisas e agora tudo começa a fazer sentido. Esses 3 dias de escuridão que já foi traduzido nesse canal de várias pessoas, de centenas, você pode falar centenas, muito mesmo, já há 8 anos. E agora o Senhor tem mostrado isso aqui e a gente aqui agora tem um entendimento melhor de onde vai cair. Nós vamos falar dessa fase aqui, tá, mano? Nós temos aqui, começa a preparação da noiva, depois começa a grande colheita, depois de 3 anos e meio, depois tem a grande colheita, 40 dias. E depois nós temos aqui a grande tribulação, aqui é quando a noiva for arrebatada. Eu não sei porque eu pus em vermelho, eu acho que é porque aqui começa também o reinado de Satanás. Nós estamos nesse período de tempo aqui, tá, querido? Então a noiva já andou 3 anos e meio, já houve a colheita, a noiva que eu falo, os redimidos, e nós aqui eu acredito que é a fase dos 140 mil, como também você vai ver cada vez mais. É um pouco longo isso aqui, eu queria fazer todas as etapas, é muito longo, tá? Para os novos, então, você pode ir aqui na colheita, os ministériodedeus.com, você vai colheita, e na colheita vai estar logo aqui em cima, tá? Assim que eu acabar esse vídeo eu ponho aqui, para você ler com cuidado as coisas que o Senhor tem mostrado, está mostrando para você, ou para nós. Então nós estamos aqui, muito maravilhoso. Realmente um resumo de muita coisa que tem sido falado, que o Senhor está nos mostrando. E agora o Senhor está encaixando esses últimos pedaços do quebra-cabeça junto com a profecia, mano. Então, nós estamos aqui agora, depois como é que fala? Arrebatamento no Brasil, né? Que é rapture, arrebatamento, né? E eu vou passar um pouco rápido, que o Senhor fala muitas coisas boas no final. Os 144 mil que buscam alma, os 144 mil vão ficar andando, amados, no tempo da grande tribulação, no tempo que o anticristo está mandando na terra. Eles vão estar andando aqui procurando as uvas tardias. Você ouviu ele falando isso da Arim? Sim, ali vai ser pega aqui, você vê o facho de luz, vai ser levado no céu, assim também como você vai ver que vai ser também. E depois o Senhor vai voltar aqui com 144 mil. E as 2 testemunhas, como no vídeo, e eles vão estar, as 2 testemunhas dos 144 mil, vão estar andando junto com o Senhor e os anjos, procurando as uvas tardias, as que não prepararam o coração para a volta do Senhor. Os 144 mil que colhem com o Senhor Jesus Cristo e suas 2 testemunhas, o último remanescente que foi deixado para trás, porque tolamente não se preparou. Então, que foram o povo de Deus, né, os crentes que não se prepararam e ficaram de volta. Ou porque não chegou ainda a hora dele de receber o chamado deles para entregar os seus corações a ele. Tem esse propósito também, que alguns não receberam o chamado ainda, só o Senhor sabe como esse chamado é feito. Ao entrar nesse sonho, a Vicky fala, era um tempo de caos na terra, meus amados, depois aqui é só 40 dias, tá, mano? Depois de 3 dias de escuridão, começa muita coisa. Eu vou falar mais sobre isso para não colocar tudo num vídeo só, mas tudo acontece gradualmente. A colheita vai ser gradualmente, o arrebatamento vai ser gradualmente, o avivamento vai ser gradualmente. O Senhor já tem mostrado isso através de ondas, vamos já isso para outros vídeos. Mas nós estamos aqui nessa fase aqui, a colheita acabou de acontecer quando a irmã apareceu aqui, e o mundo estava em caos. Não é que só em um dia todas as cidades pegaram fogo. Não é nada disso, tá? Já vem acontecendo por um tempo, mas aqui é caos, muitos já falaram sobre isso. Então ela é uma testemunha, ela estava andando nesse tempo aqui agora, e ela passou por casos, por comércios, etc. E ela viu isso aqui, que muitos profetas já viram. Vou deixar isso aqui para falar depois, tá? Chagas, isso aqui é furúnculo, tá?
as pessoas com furúnculo, as pessoas com chagas. Eu vou fazer um vídeo aqui também, eu vou fazer um vídeo só de pragas, tá? E ela viu isso também, ela viu essas coisas, o Brandon acabou de falar nisso, tá? Essas parece que doenças que ele viu em toda a boca e descendo até o estômago, ele viu isso aqui também, tá? Vários irmãos já viram essa doença terrível que está vindo, e ela viu essas pessoas assim, essas pessoas aqui, tá, mas com essas feridas sérias, tá? O Brandon, eu vou deixar essa para depois, tá? Só saibam que a praga está vindo e essa é muito terrível, e há várias chegando, né? Ela percebeu que as feridas eram abertas e os furúnculos em seus corpos. Eu vou deixar para falar sobre a praga depois. Tem o sonho da Sarah, tem do Brandon, tem da Erin, tem vários outros, vou deixar isso para depois. Só saiba que são bolas vermelhas, dependendo do tamanho grande, e cobre toda a pessoa, mas umas com pus, furúnculo, etc. Muito, muito terrível mesmo. Então, ela andando, ela viu dois homens no prédio que ela estava, né? Eu estou fazendo o seu resumo, vocês podem ver isso aqui com mais calma. Tinha um novo e tinha uma pessoa mais idosa, e ela estava conversando com o hotel. E ela ouviu, então, aqui, eles colocaram esse aparelho para falar o que a notícia daquele tempo está acontecendo. Por favor, amados, preste atenção no que ela está ouvindo agora no rádio, ou nesse aparelho. Cientistas de todo o mundo ainda buscam respostas para a escuridão que levou a vida de tantos entes queridos em nosso mundo. Continuam chegando relatos de crianças e pessoas desaparecidas. O número de mortos também continua aumentando. Então você vê aqui que houve o arrebatamento. O arrebatamento de criança acontece um pouco antes do arrebatamento dos adultos, como foi falado aqui. E vai continuar repetindo, porque profecia é uma em cima da outra, irmão. Então aqui as notícias continuam. Os governos do nosso mundo estão unindo forças para ajudar o nosso mundo a superar essa grande tragédia. Novamente, isso está vindo de um rádio, sei lá do que eles estão ouvindo. A comunidade científica especula que alguma doença ou pestilência desconhecida foi liberada após os 3 dias de escuridão que causaram tantas mortes. Quer dizer, o mundo não sabe o que aconteceu, irmãos. Eles não sabem o que aconteceu. Líderes mundiais estão convocando, gafanhotos que se seguiu a escuridão, que veio depois da escuridão, com os terremotos que devastaram tantas terras, incluindo a América, que agora está dividida entre 2 continentes, deixou o nosso mundo devastado. Então está aqui, a América já foi dividida. A América já foi dividida. Então, isso eu acredito que acontece um pouquinho depois dos 3 dias de escuridão, mas é aqui nessa fase aqui, vem falar mais sobre essa profecia. A América já foi dividida, e isso significa que Israel também já tentaram fazer esses 2 partidos, dividir Israel, né? Como a América estava incluída, ela também foi dividida. Isso aí a gente já sabe, que já vem falando que há muito tempo. Líderes mundial, notícia continua, estão convocando a população remanescente do planeta a se unir. Nós vamos superar isso. Uma mulher que estava lá sentada junto com o locutor, também coberta de feridas e manchas vermelhas no rosto e no corpo, começa a falar. E em seguida, então, se são as 2 pessoas fazendo as notícias, ela fala: ainda não se sabe se esses atos terríveis foram cometidos deliberadamente ou se são resultado da escuridão que a Terra ficou por 3 dias. Até mesmo os padrões climáticos da Terra têm mudado, com muitas colheitas perdidas devido a esse fenômeno. É claro, com o passar do planeta, o axis da Terra mudou tudo, né? Mudou o Sol, o Polo Sol e o Sul, foi tudo mudado, então mudou os climas, né? Aí a mulher continua: crenças antigas dizem que é o dedo de Deus trazendo o seu julgamento sobre o mundo, mas, presta atenção aqui, queridos, mas todos nós temos aprendido a verdadeira natureza de Deus, que é o amor. Olha aqui, amados. Olha como o povo fica enganado. É claro, isso acontece na igreja dele também, isso aqui é o mundo em geral, falando nas notícias. E eles falando que Deus não ia fazer isso porque ele é o Deus do amor.
Ela continua, os líderes unidos do nosso mundo estão encorajando as pessoas que restaram a se reunirem, voltem aos seus empregos onde puderem e continuem vivendo o dom da vida que lhe foi concedido. O dom da vida. A mulher continua, exércitos de nosso mundo têm sido convocados em todo o planeta para auxiliar os sobreviventes e garantir a proteção e a segurança de cada pessoa. Há relatos, aqui está, queridos, há relatos de que existe um grupo de pessoas espalhado pelo mundo que causou ou tem conhecimento de onde estão as pessoas desaparecidas e qual pestilência foi liberada, causando a morte de tantas pessoas de uma só vez. A mulher, a doutora ainda fala, a cientista tem conseguido determinar que ela atacou geneticamente os primogênitos de quase todas as famílias de nosso mundo. Então está falando aqui da praga. Então aqui, confirmando aqui, os primogênitos vão morrer. E a 10ª praga, eu cheguei a pensar, você lembra que eu falei que eu estava confuso, que ia ter o arrebatamento de criança, depois aí aconteceu uma vez, o arrebatamento de criança que ser 2 vezes, que nem a Raquel chora 2 vezes, né? Se vocês perderam, amados, os vídeos anteriores, está tudo aqui, tá, querido? Não dá para ficar sempre repetindo a mesma coisa. Mas aí o Senhor, depois de orar, depois de 3 horas, não estava conseguindo entender por que as crianças se arrebataram aqui, antes da escuridão, e depois não fazia sentido, até que eu entendi que as crianças podem ser primogênitos, mas o primogênito também pode ser adultos. Eu sou primogênito da minha família, né? Então foi muito interessante aqui, a locutora continua, acho que a locutora fala no Brasil, né? O pessoal de notícia. Em breve as Forças Armadas e governos vão decretar toque de recolher para que todos os cidadãos e residentes para que permaneçam em suas casas e abrigos antes do pôr do sol. Isso avisa auxiliar as Forças Armadas em sua busca pelos perpetradores que trouxeram tanta dor e sofrimento ao mundo. O mundo está sofrendo amargamente aqui, tá, mas o Espírito Santo vai falar isso mais tarde. Então, isso aqui é a conversa dos dois. Os dois, então, eles ligaram, então, a notícia, e era o John e o Bill, e eles conversando, um conversando com o outro, né? E o mundo está realmente totalmente destruído, você pode conversar aqui, e eles falam de pessoas, tem pavor de sair de casa depois de ter sido atacada 5 meses pela terrível praga de gafanhotos, escrito na Bíblia, a praga de gafanhoto vai atacar o homem por 5 meses, como está escrito também na Bíblia. E lá fora, quando a escuridão tomou conta do nosso mundo, ele fala, ele mesmo está tendo pesadelo, então está aqui a praga de gafanhotos auxiliada aos 3 dias de escuridão. E o Bill, outra pessoa, fala, nós somos sobreviventes, foi a misericórdia do Deus do amor que nos permitiu sobreviver isso. Então aqui está. Então, o próprio mundo está pensando, sem a Deus, o amor, ele jamais faria uma coisa dessa, né? Esse é o engano, realmente, um dos enganos do anticristo vai ser isso, que Deus levou aquelas pessoas rebeldes da terra. Eu me lembro muito bem de ler isso, tá? O anticristo, os caídos vai falar isso aqui. Foi Deus que levou as pessoas da terra porque eles eram rebeldes ao Senhor. Tá? Então aqui está, você está vendo o que é aqui, né? Contorcendo, distorcendo a verdade. Então ele viu, aqui começa a história da Amanda, o Bill estava passando no prédio dele, ele ouviu essas pessoas dentro da casa, era a família da Amanda, conversando, falando que nós perdemos a oportunidade e fomos deixados para trás. Então aqui a família da Amanda, ele passando na porta do apartamento do prédio dela, ele ouviu essa família e ela falando, nós perdemos a oportunidade e fomos deixados para trás. E eles começaram a chorar e se alimentar. Então está aqui está uns crentes chorando amargamente, amados, porque perderam o arrebatamento. E ela continua, a Amanda continua, ele fala, é horrível, eu pensei que eles tivessem enlouquecido por causa dos efeitos da escuridão, isso que vai o John falando. Mas agora, depois de ouvir essa transmissão, não tenho tanta certeza. Então o Bill passando ouviu essa família chorando amargamente, dizendo que eles tinham perdido o arrebatamento. E ele fala mais aqui, ele fala, o Bill, né, esses dois amigos conversando com o outro, nós temos que ligar para o governo e para os militares para falar sobre essa família, e talvez essa família são os que eles estão procurando.
E ainda bem que nossos aparelhos eletrônicos continuam funcionando depois da escuridão. Então a eletricidade vai cair, eu acredito que 2 ou 3 semanas, acho que eu li isso, mas depois vai voltar, e quando voltar, o anticristo já vai estar falando, tá, queridos? Já vai estar falando ao mundo. E o John Jonah então fala, eu nunca suspeitaria que eles fossem terroristas ou estivessem envolvidos em algo tão maligno quanto trazer a escuridão, causando o desaparecimento de tantas crianças e pessoas, e estando envolvidos com a doença mortal, uma pestilência. Isso teria que ser um tipo de arma biológica. Então aqui é o John que ele passou e ouviu eles falando sobre isso. E o John fala, ele continuou, lembra-me então, aqui ele está ouvindo a Amanda conversando com a família dela dentro do apartamento. Lembra-me de que o chamavam de braço do Senhor um destruidor que Deus ordenou que matassem muito. E aqui ele fala, espere, Amanda, a mãe, disse que o destruidor matou os primogênitos. O destruidor, você sabe o que é, né? É o planeta, é o absinta-nos, que está vindo aí, que vai causar também a escuridão, vai causar esse tanto, a 10ª praga. É o 6º selo aqui, amados. Ó. Aliás, ele aparece aqui depois de 3 dias de escuridão, aqui está ele, e depois ele só aparece igual em Nínive. Ele só aparece lá e fica lá por 40 dias, enquanto a noiva está fazendo o trabalho da colheita, tá? A noiva está fazendo o trabalho da colheita, todo mundo está olhando para o céu e vendo. É o que aconteceu em Nínive. Então vai fazer o trabalho da noiva até um pouquinho melhor aqui, porque ela vai falar dessas coisas, e o pessoal vai olhar para cima e vai ver o planeta ficando cada vez maior, chegando em direção à Terra. Aconteceu isso em Nínive. Depois dos 40 dias, amados, aqui está ele. Ele passa da Terra, e atrás dele tem bilhões e bilhões de meteoros, e aqui é onde vem a primeira vinda do Senhor. A primeira vinda do Senhor, que ele vai vir com os anjos, vai fazer o arrebatamento. Desculpa se eu continuo repetindo, que tem pessoas sempre novas que vêm, né? Que vêm e depois que o Senhor vai embora, começa o grande dia do Senhor, a chuva de meteoros, e etc, etc. Vai continuar falando mais sobre isso. Se você é novo no canal, fica pegando mais, porque não dá para falar tudo num vídeo só. Já deu 17 minutos aqui, ó. Olha só, o Bill fala, então, malditos gafanhotos. Teve um outro irmão que eu vi há 8 anos atrás, ele disse que ele viu esse gafanhoto do tamanho de um homem, irmão. É muito, muito grande. Um desses gafanhotos tinha esse arco, e as pessoas que passaram na frente desse gafanhoto, quando tinha a marca do Senhor na testa, ele não fazia nada, mas as pessoas que passavam, quando não tinha a marca do Senhor, ele via um desses gafanhotos furando o peito de uma pessoa. Tá? Se eu me lembro bem, já tem 20 anos, eu tenho até ele aqui ainda. Então, parece que todos esses vídeos e traduções que eu tenho feito de 8 anos agora, está tudo encaixando, né, mano? Está muito, muito interessante a profecia hoje. E o Senhor está fazendo isso por causa, é claro, dos que estão ouvindo aqui nos mistérios de Deus, para a noiva. E a noiva e também aqueles que estão conhecendo o Senhor. E aqui ele fala, então aqui eles ligam para o exército, vou continuar aqui adiante o exército. Então aqui eles ligam para o exército. E aqui a nossa irmã Vicky começa a falar, foi a Vicky, aliás, isso aqui é a Vicky, então, senti um forte impulso em meu espírito de partir, quer dizer, depois que ela ouviu os dois conversando. Então comecei a percorrer a vários prédios, ela começou a andar, vários prédios, várias ruas que pareciam totalmente vazias, por causa de uma grande tempestade, e olha o que ela viu. Demônios, nefelins, seres caídos, e tudo mais que caiu do céu nos 3 dias de escuridão, que compreendi neste sonho, causaram grande parte da destruição, especialmente os malignos, depois de finalmente serem liberados das correntes e amarras para o fim dos tempos, por ordem de Deus Pai, após século e imprisionamento. Isso aqui, eu pensei, esses malignos, se você olhar o livro de Enoque, eles foram presos naquele tempo de Enoque, mas para ser liberado no dia de julgamento, e eu achei que era o último grande dia, no final da festa do outono. Mas como ela está falando que viu esses malignos soltos aqui agora, nesse tempo aqui agora, que ainda é a festa da primavera, então, como eu suspeitava antes, eu estou muito bem com isso, que vai ter sim um dia de julgamento aqui, tá? Mas vai acontecer no final dessa colheita de primavera, e vai ter um outro no final da colheita do outono, se você é novo nesse canal, então fica aí, a gente vai continuar falando sobre isso.
E isso não é difícil para mim ver, porque o nosso Deus é o Deus das duas chances, como ele falou. Tá? Então, ela viu, esses malignos são aqueles que foram presos pelos arcanjos, amado, no tempo de Enoque, e estavam concorrente até o julgamento. O Breno já viu um deles a corrente sendo liberada, mas isso para deixar para mais tarde. Mas depois que eu vi isso aqui, o meu entendimento, que só tem um dia de o grande trono branco, que é o último dia da festa. Eu achei que ia acontecer só uma vez, eu estou vendo que agora pode ser 2 vezes, uma na festa da primavera e outra na festa do outono. Isso vem na minha cabeça hoje, só por causa que eu li isso, amados. Então, continuando aqui ainda, então aqui agora, ela andando, e aqui ela conversa com o Espírito Santo, ela viu um barulho, foi o Espírito Santo que é isso, eu devo ir lá, o Espírito Santozinho, vai lá em frente, e ela foi, e ela conversa com o Espírito Santo aqui, e ela passou por um exército, eu estou indo muito rápido, tá, mas para não comer muito tempo aqui, um exército que estava todos cobertos com manchas e feridas, todo o exército estava indo, e o Espírito Santo falou para ela que o exército estava indo para pegar a família da Amanda, porque eles receberam a mensagem do Bill, eles estavam indo lá para pegar a família da Amanda, e a Clara Viga começou a orar também, e o Espírito Santo falou, porque os governos militares do seu mundo estão unidos na causa comum de remover todos aqueles filhos de Jesus, o Cordeiro, que não estavam preparados. Então isso aqui tá, mas os que ficaram para trás, que ainda tinham pecado em suas vestes e foram deixados para trás, entendam, por favor, que todos têm pecado, mas aqueles que estão no Senhor, os seus pecados estão limpos. E quando ele fala pecado aqui, como eu falei no vídeo anterior, são os ímpios que não receberam Jesus ainda, não receberam o sangue de Jesus, não acreditam em Jesus, o coração deles não está naquele nível que os pecados deles são limpos. Então, por favor, que não saiam por aí procurando pecado nas pessoas, tá, querido? Não é isso. Isso aqui são os ímpios que não aceitaram Jesus, não aceitaram o sangue de Jesus ainda, então os pecados dele permanecem. Já aqueles que aceitaram Jesus, os pecados são limpos. Claramente, como fala a Escritura, não há condenação naquele que está em Cristo Jesus. Continuando aqui ainda, então aqui ela viu o povo da época com profunda tristeza. O Brandon viu isso também, parece que está todo mundo em luto, né, em luto. E aqui o Espírito Santo fala para ela, eles clamavam pela morte, tentaram morrer, mas a morte fugiu de todas as suas tentativas de fugir dos gafanhotos. Os gafanhotos por 5 meses causaram grandes transtornos no mundo. E o Espírito Santo fala porque o Deus do céu, o Todo-Poderoso, grande eu sou, decretou que nenhuma alma, nenhuma morte correria na terra, nas profundezas da água, em lugar nenhum, como vocês sabem, isso está escrito. Além da mutação, amados, prestem atenção nisso aqui, por favor. A gente quase não fala sobre isso. Depois dos 3 dias, olha só o que o Espírito Santo falou. A mutação dos corpos da humanidade, daqueles que não foram comprados e cobertos pelo sangue do Cordeiro ressuscitado de Jesus Cristo, tem agora começado quando as luzes começaram a retornar ao seu mundo. Depois de 3 dias de escuridão, depois do arrebatamento, depois dos 40 dias, voltou as luzes ao mundo e pouco a pouco as pessoas começaram a mutar. O que é mutar? Começar a mudar, a transfigurar. Porque o sangue do DNA que entrou através de vários métodos na pessoa, começou a mudar a pessoa. Então, vários sonhos. A pessoa com nariz de animal, metade humana, aquelas coisas todas. Isso aqui chama mutação, tá? É mutação, aquela bagunça, aquela mistura. Sereia, é aquelas coisas tudo que existe, eram aqueles deuses daquela época, tá? Então, isso vai acontecer, já falado várias vezes, tá, mano? Somente para aqueles, diz o Espírito Santo, que não foram comprados e cobertos pelo sangue do Cordeiro ressuscitado de Jesus Cristo. Então, isso aqui, amados, para que você está ouvindo, não aceitou o Senhor, eu acredito que há aí um grande... não é isso só, né, mas querer conhecer o nosso Senhor de coração. Fala, Jesus, eu não te conheço, mas eu gostaria de te conhecer. Se você falar isso com sinceridade, ele vem e te ajuda, mano. Ele vem e traz você cada dia mais perto dele. Então aqui a Vicky fala então que sim, eles vão começar a caçar e eliminar os cristãos restantes. Então nós estamos aqui nessa época dos que ficaram, e cada vez mais, né, mano?
mas vai ter uma notícia boa aqui no final. E o Espírito Santo leva ela então para onde está a Amanda. O Espírito Santo leva a Vicky para onde está a Amanda. Ela chega lá para onde ela está, o apartamento dela. E passando aqui mais rápido, o Espírito Santo, vamos ver a Amanda, aquela de quem o homem mau no prédio de escritório falou, era aqueles dois homens, chamado Bill, já foi recebido, os militares estão vindo para buscar ela. Ela ficou muito triste, ela começou a orar pela Amanda, a Vicky. Então está a Vicky aqui como testemunha, andando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, não tenha medo, lembre-se de quem você é, filha de Sião. Então lá ela estava, enquanto o Espírito Santo, e ela estava indo em direção a Amanda, ela estava orando para a Amanda e a família dela. E o Espírito Santo, eles não entraram no apartamento falando, você só deve testemunhar, diz o Espírito Santo, você só deve testemunhar o grande amor e misericórdia do Cordeiro ressuscitado por seus filhos que não estavam preparados. Isso aqui quebra um grande tabu que a igreja tem pregado por tantos tempos. E eu já falei isso aqui antes, que assim a pessoa vai tudo embora para o céu, etc, etc, etc. E acabou, e é o fim para os que ficaram. Isso é falso. Isso é falso. Não é o fim para os que ficaram. Como a igreja vem falando há muito tempo sobre isso. E eu não sei se eu falei sobre isso ou não, mas eu vou falar que eu falei, porque isso era muito bem falado na igreja. Você vai ficar no arrebatamento, você está lascado. Bom, não é bem assim. E você vai ver o que aconteceu aqui. Ela então estava olhando, ela viu um portal, abriu no céu, e ela viu Jesus Cristo, ela fala Jesus Cristo, meu amor. E os guerreiros da luz, os 144.000, descendo do portal, ela viu Jesus, deu alô para Jesus, e viu cerca de 15 a 20 dos guerreiros de luz, os 144.000, junto com Jesus. Então estava Jesus e mais 15 ou 20, como ela falou, dos 144.000. E ela olhando novamente, ela viu que chegou um caminhão e parou na frente da casa, do apartamento da Amanda. E aqui a notícia eu pego aqui. Alguns minutos depois, Jesus saiu com os 144.000, cercando uma mulher negra. Então Jesus entrou naquela sala, junto com a Amanda, entrou no quarto, no apartamento da Amanda, junto com alguns dos 144.000. Depois ela viu Jesus saindo do apartamento, junto com a Amanda, e ela fala aqui, Jesus saiu com os 144.000, cercando uma mulher negra, de cabelos curtos e cacheados, um homem negro mais velho, e 3 crianças que pareciam ter de 11 a 15 anos, e eles levaram essa família para o caminhão, com a maioria dos 144.000 juntando, no canteiro entrou dos 10 a 15, entraram junto no caminhão, na carroceria do caminhão, junto com a Amanda e a família dela. Vi que a maioria, que eu vi, a comida e bebida para a Amanda e a sua família. Quando eles baixaram a porta traseira do caminhão, eles foram embora. No outro vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui que os 144.000 foram eles que criaram. Eu tenho aqui os lugares de segurança. Então, eles não foram levados para o céu, mas eles foram levados para um lugar de segurança. E deixa eu ver se eu acho aqui bem rápido. Eu vou deixar isso aqui para um outro vídeo. Deixa eu ver, aqui está esse mapa de segurança nos Estados Unidos. Essas zonas verdes aqui são verdes de segurança, aonde as pessoas vão ser levadas, e aqui é para onde a Amanda foi levada, e os 144.000, que em outro vídeo você vai ver que eles prepararam o lugar para levar essas pessoas. Jesus Cristo permaneceu com um dos 144.000, só com um, e eu sabia que Jesus Cristo estaria acompanhando os 144.000, especialmente no início de eventos como esse. Então, nesses eventos aqui, né, mano? Então, nós temos uma família aqui que estava chorando, arrependida, amargamente, que o Senhor Jesus e os 144.000, alguns vieram e tiraram ela do apartamento e levaram para um local de segurança, para o exército não pegar eles. E eu acredito que isso vai acontecer, como nossa irmã também falou aqui, eu acredito que ela falou, na medida que o tempo for passando, as pessoas que estavam quase lá, vamos se colocar dessa forma, é difícil falar do coração, as pessoas que estavam quase lá ficaram, né? Mas foram amargamente pedidas. À medida que você anda mais e mais nesses 3 anos e meio,
mais e mais coração duros. Mas você sabe o que aconteceu com a Erin, o que aconteceu com a Vicky. Elas vão descer do céu para verificar as uvas tardias, né? Mas não há dúvida, muitos vão perder a cabeça, e alguns vão perder a cabeça enquanto estiverem perdendo a cabeça, mano. Então são aí a medida do coração, é muito difícil falar, né? Mas vai ter arrependimento sim, como já mostrei o vídeo aqui, cadê ele? Aqui está Ken Peters. Ken Peters. Ele foi demonstrado na grande tribulação quando cortaram a cabeça dele. Mas essas coisas vão acontecer, né? E muitos vão ser salvos dessa forma, como a gente sabe disso. Então aqui está Jesus. Jesus começa a conversar, Jesus chama ela e o Espírito Santo. Vão andar mais rápido, eu tenho meia hora. Desculpa, eu tenho tanto que falar, eu estou indo mais rápido que eu posso. Eu vou ler o que o Senhor Jesus falou. Eu sei, a pequenina, ele respondeu e sentiu muito amor. Então, assim diz o Senhor: filha, meu amor, eu tenho te mostrado o que está por vir, para que você possa alertar os planos, assim como o Ministério está fazendo aqui agora, assim como você vai fazer com outras pessoas. Os planos já estão em andamento para atribuir a culpa dos 3 dias de escuridão e tudo o que seguirá aos meus filhos, para que sejam odiados por todos. Então, sim, aqueles que ficarão são filhos do Senhor. O Senhor fala assim, são noivos dele, que ele é louco, eles são loucos para as pessoas que são dele. Então, quem são as pessoas dele? São todos aqueles que vai dar o coração a ele. Todos aqueles que vai dar o coração, ele chama de filho. Todos. Tá, irmãos? Eles vão queimar as igrejas e vão caçar os meus filhos. E ele fala, já tem começado, o meu grande dia tem chegado ao seu mundo e dentro dele todas essas coisas preditas devem acontecer para que o fim, o pecado seja abolido para sempre e a paz eterna reine para sempre, como está escrito. Glória a Deus, né? O pecado um dia vai ser eliminado por causa disso. Então aqui ele está falando, o grande dia dele em chegada, é claro, o Senhor está falando desse tempo aqui, tá? Mas depois dos 40 dias, é o grande dia do Senhor, a grande ira do Senhor. Nossa, não tem muito o que falar, mas segura aí mais só uns 5 minutos, eu não queria fazer 2 vídeos aqui. O Senhor continua, eu nunca vou abandonar aqueles que eu amo, mesmo que a princípio tenham sido infiéis a mim, amando os prazeres, as pessoas e as coisas do mundo acima de mim, acima do meu Pai. O Senhor continua, todas essas coisas vão trazer a destruição e a queda de impérios e economias. A amargura crescerá nos corações de muitos, o ódio florescerá como uma flor cruel, e guerra sobre guerra vão explodir, incluindo a morte da Babilônia, a sua nação. Aqueles que ainda têm dúvida que a Babilônia na Bíblia é referida aos Estados Unidos, isso aqui já falado várias vezes. A Babilônia é os Estados Unidos. Com a potência entre as nações, eu tenho te trazido aqui para que você possa testemunhar isso, porque você não estará aqui quando acontecer isso aqui. Ele está falando com a Vicky, ele já falou isso para Erin, aqueles que vão ser redimidos estão morando no céu. Estão morando no céu. Mas há um grupo, não é toda noiva, não é os bilhões e bilhões de pessoas. Tem um grupo de noivos que foram treinados pelo fogo da aflição, que é esses 144 mil, tá, amados? Que vão fazer esse papel de descer na terra e procurar resolver. Cada um tem o seu papel, tá, amado? Cada um tem o seu papel. Aqui não vai afetar a Vicky, né, Erin, porque elas já moram no céu. Já moram lá, tá? Mas eu pensei que a Erin não ia nem descer mais, mas eu ouvi uma vez que ele falou que ela ia descer ainda para ver o estado das uvas tardias. Mas eu acho que ela não vai guerrear com as trevas. Eu acho que vai ser os 144 mil, como foi falado aqui antes, eles que vão puxar a espada e vão guerrear, tá? Cada um com um papel diferente, né, queridos? Ele fala aqui para ela, mas você e outras testemunhas, aqui é o caso de Erin, ele está falando para a Vicky, aqui é o caso de Erin, escolhidas, já terão tomado os seus lugares do meu lado para declarar a minha verdade ao meu povo escolhido, à nação judaica, bem como a outros do mundo. Eu já peguei a vários dos nossos irmãos que vão testemunhar para a própria nação de Israel. Eu já vi ele falando para Erin isso, e eu já vi ele falando isso para a Vicky. Agora aqui ele acabou de falar para a Vicky. Foi isso que o meu Espírito Santo quis dizer quando você falou. Não foi totalmente. Seguindo mais rápido aqui, já terminando aqui, desculpa, amado. O Senhor fala, minha filha, eu sou a sua força, eu sou o seu rei salvador. Durante esses 3 anos e meio aqui, amado, vou falar da boca de Deus, ó.
3 anos e meio. Então, isso aqui tudo aqui, tá, mas 3 anos e meio. Eu coloquei 3 anos e meio aqui, tá? Mas realmente começa depois dos 3 dias de escuridão. São 3 anos e meio até os 3 dias de escuridão. Depois 3 anos e meio. São 7 anos. Mas o Senhor não é em data, ele é em evento, né, mas? Mas são 3 anos e meio tudo isso aqui, tá? Como já foi falado. Aqui só é 40 dias, tá, querido? Durante esses 3 anos e meio, nada poderá te ferir das forças e ataques do inimigo. Ó. Erinha, Vika vai descer aqui, fazer as coisas dela na terra e não vão ser, elas vão estar transformadas. Eu acredito que a transformação do corpo, nem a própria Erinha soube explicar direito. O corpo glorificado acontece aqui na glorificação. Ela não sabe se aconteceu também na transformação. Eu sei que eu já li aqui. O corpo glorificado dos redimidos dessas pessoas vão acontecer em glorificação. O corpo vai estar glorificado. Ou seja, a pessoa nova igual João, de 64 anos, se for a minha honra de ter colocado em mim essa honra, eu vou passar a ter 20. Se essa honra estiver em mim, né? Então aí o Senhor está falando aqui, que vai ser, eles vão andar aqui com o corpo, né? E o povo vai ficar incrível, né? O Senhor continua, veja, vá, e seja a minha voz como uma grande trombeta para que todos ouçam pela primeira vez o meu presente de salvação, enquanto você também demonstra o poder do meu Espírito Santo dentro de você. E aqui foi quando ele foi. Então a noiva escolhida, a noiva que tem, eu acredito que a voz do Senhor dentro dela, eu acho que um do papel dessas noivas, tá? Dessas noivas, é fazer milagres, é levar, o Senhor já falou que vai ser a carta de amor para as nações. Então eu sei da Erin e da Vi, que foi falado aqui, elas vão andar na terra, mas elas moram no céu. Mas elas vão descer na terra e andar procurando essas uvas tardias e sendo uma testemunha para o povo de Israel, como o Senhor mesmo falou aqui. Mas eu vou falar, será que é o resto da terra? Pode ser também, especificamente, como o Senhor falou aqui, é o povo de Israel. Fica na paz, no nosso Deus, Pai. Muito obrigado pela mensagem. Pedimos que o Senhor cobrir essa mensagem, que tem um monte de visibilidade, Senhor. E que nem o inimigo, nem o computador deles, e nem as pessoas de má fé vejam esses vídeos, Senhor. E que vá, Pai, e quebre todas as muralhas dos corações dos perdidos que não te conhecem na terra, e todos recebam essa mensagem e sabem que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor quer salvar todos, a família deles, todos. Eles só têm que conhecer o Senhor, Pai, querer conhecer, saber que o Senhor é Deus e veio para eles. No nome de Jesus, Pai, santifica e glorifica essa mensagem, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, esses aqui foram os versículos usados. Isso aqui eu coloquei como referência, tá, mas sobre os 3 dias de escuridão. Eu vou passar por aqui, talvez eu volte aqui mais tarde. Fique na paz, no amor de Deus, queridos. Novamente eu vou colocar isso aqui para vocês lerem mais tranquilamente, debaixo de colheita, tá, mano? De parte de colheita, vocês podem ler. Tchau, tchau, queridos. Até a próxima.